comecei a levar esse conteúdo essa experiência que eu já dava ao vivo para as pessoas, para o meio digital, porque daí de repente me caiu uma outra ficha, né? Nossa, mas eu já trabalhava esses anos todos com marketing digital, né? Fazendo esse trabalho para as pessoas de uma outra forma. Comecei a juntar, né, os meus conhecimentos em várias áreas. Falei, poxa, eu posso oferecer para as pessoas online de uma forma que elas consigam fazer esses exercícios a partir de casa, usando o WhatsApp, que é uma ferramenta que muitas vezes as pessoas usam, mas sem consciência, sem propósito, né? A gente recebe um monte de coisa ali, a maior parte, vamos ser bem sinceros, né, gente? A maior parte das mensagens que a gente recebe no WhatsApp às vezes não serve para nada, né? Então, assim, eu decidi usar o WhatsApp como ferramenta para que as pessoas pudessem ter uma forma acessível de fazer esses exercícios em casa, no horário que elas, né, pudessem, e também de uma forma também de interagir. E aí, eu criei o mini curso Escrita com Alma. Eu descreveria. O que aconteceu, né, nesse mini curso? Primeiro que eu também me surpreendi. Então, assim, eu quero deixar bem claro para vocês que muita coisa eu fui aprendendo com os participantes. Foram eles que trouxeram os feedbacks e me disseram realmente qual era o poder do negócio. Então, já no primeiro, não sei se o Beto está aqui, o Luiz, o pessoal que fez a primeira jornada, que eu chamava de mini curso, eles me deram o seguinte feedback. Como assim? Mini curso? Mini curso só tem um nome. E também não é curso de escrita. É uma virada de chave, é um percurso de autoconhecimento. Enfim, eles foram me dando esses feedbacks, porque desde o início eu ficava com muito receio de prometer demais, né? E de repente, né? Porque para cada um vai ser diferente, né? A Evanilde fez, né, a jornada, o resgate da criança, e fez Escrita com Alma também, ela está contando ali. Então, foi assim, desde o início, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui percebendo, né, pelo feedback das pessoas, que elas não escreviam, a questão não era escrever melhor, elas realmente, elas exercitaram a escrita, só que a escrita, como eu tenho falado, a escrita era só a cerejinha em cima do bolo. Elas tiveram grandes transformações internas que resultou em vários benefícios, né? Uma conexão maior consigo mesma. A gente tem expressão, melhora a expressão da pessoa em vários sentidos, não só na escrita, né? Tem alguns casos de pessoas que falaram para mim que conseguiram aprender a se comunicar melhor, né? Pessoas que conseguiram mudar de trabalho para ter um trabalho mais alinhado com o seu propósito, pessoas que relembraram talentos que estavam adormecidos, né? O Marcelo disse, né, que nas últimas jornadas que ele fez ali também, que ele conseguiu assumir alguns talentos que antes ele deixava ali meio de lado, né? Daí criou, né, Marcelo, o delivery poético. Tem algo muito sério também que acontece, e que foi uma das primeiras jornadas que eu fiz do resgate da criança, que é liberação de traumas, né, de bloqueios que as pessoas têm, né, que às vezes é inconsciente. Então, o trabalho vai além, né? Quem tem me acompanhado nas redes sociais, quem, né, fez as jornadas comigo, viu que eu falei recentemente ali no Instagram que às vezes eu fico até com medo de falar, né, o que acontece, né, tudo que acontece dentro, porque pode parecer pretensioso demais, mas eu tenho certeza que, né, quem está aqui, né, quem já participou das jornadas e quiser até comentar um pouco, a Evanilde tem muita história para contar, né? É muita coisa, sabe? Desbloqueia a escrita, né? É uma das coisas, mas não é o principal. Desbloqueia traumas, destrava projetos, né? Muitas pessoas que conseguiram colocar alguns projetos em prática. Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo,
fazer um site que estava já há muito tempo para fazer. Teve gente, até vou contar aqui, ela está aqui, que resolveu treinar para uma maratona, que era algo que ela queria e já era convidada há um tempo, mas ela não começava, né? Enfim, são muitos exemplos, assim. Mas o principal disso tudo não é só, assim, escrever melhor ou destravar um projeto. O principal disso tudo é as pessoas se autoconhecerem, né? E trazerem esse benefício da saúde emocional, da saúde mental, da saúde física. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca falei antes, né? E que, como eu falei, assim, às vezes eu até tenho medo de falar para não ser pretensiosa. Mas, assim, é também saúde espiritual, porque o trabalho que é feito, não sei no que vocês acreditam, tá? Mas o trabalho que é feito conta com um amparo muito grande, né? Isso todo mundo que participou já presenciou isso na prática, que existe uma conexão muito grande entre o grupo e muitas vezes a gente consegue acessar o que o outro está sentindo, é uma sintonia fora do comum, né? A ponto de que aconteceu em uma das jornadas, né, só para dar um exemplo, de alguém, não foi de alguém, foram 3 ou 4 pessoas me mandarem músicas que eu já tinha escolhido na playlist que eu ia compartilhar. Então, assim, são coisas incríveis que acontecem, né? Nessa última que a gente fez da Escrita com Alma, de acordar no mesmo horário, um horário em comum, enfim, são muitas coisas, muitas coisas. Mas isso aí é um detalhe, tá? É como se rolasse uma telepatia, realmente é uma conexão muito grande entre as pessoas. Então, mas assim, o que eu quero dizer é que disso tudo, o mais importante para mim que vocês levem, né, desse encontro que a gente está tendo, é desse olhar para dentro e de diariamente ter um momento de autocuidado, para que a gente possa ter saúde, para estar bem, né, emocionalmente, fisicamente, para a gente cuidar das pessoas que a gente ama. Porque se a gente não estiver bem, se a gente estiver mais ou menos, como é que a gente vai cuidar do outro, né? Eu gosto sempre de usar aquele exemplo do avião, né? Quando acontece, né, algum problema, algum acidente, a gente tem que primeiro botar a máscara em cima da gente, para a gente poder depois ajudar o outro, porque senão a gente não vai ter condição nenhuma de amparar ninguém. Eu estou fazendo esse encontro hoje também para contar, né, para falar para vocês desse novo trabalho, que é o resgate da criança interior, que eu já fiz em outros momentos pelo WhatsApp, só que hoje para mim é um momento muito importante, porque pela primeira vez eu estou levando o meu trabalho para uma plataforma de ensino à distância, que é o Hotmart. E aí é uma forma de levar esse trabalho mais longe ainda, com mais qualidade, com vídeos, né, na plataforma para você acessar no momento que você quiser. Então, uma das vantagens de estar migrando para esse sistema Tô rindo aqui nos comentários, lindas. Uma das vantagens de colocar na plataforma é que vocês podem acessar por período indeterminado. Porque, assim, o que acontece? Quando a gente está fazendo ali o trabalho pelo WhatsApp, é muito simples, é muito fácil. Só que depois, né, o pessoal que fez Escrita com Alma até comentou assim, mas Mi, tu vai fechar o grupo? Como assim? Daí como é que eu vou depois ouvir os áudios e fazer os exercícios e tal? Né? Então, essa é uma das vantagens da plataforma, que você pode entrar lá por tempo indeterminado e acessar os conteúdos para fazer os exercícios depois de acabar o grupo propriamente dito, né? Porque que acontece? O que eu vou fazer? Vai ser tudo muito parecido. Protesto geral, teve mesmo, protesto geral. Primeiro, é bem importante falar. Por que essa metodologia que eu criei, ela é tão poderosa? Porque ela não é só técnica de escrita, não é técnica de escrita que eu estou ensinando, digamos assim, né? Até eu costumo dizer assim que se o teu objetivo é procurar um curso de escrita, não é esse o lugar, sabe? Porque não é um curso de escrita, né? Eu estou aqui para te apoiar num processo de autoconhecimento que foi muito bem pensado, foi muito bem estruturado, já testado, né, várias vezes, cada vez mais aperfeiçoado, para te levar por esses caminhos, né, de autoconhecimento, com exercícios,
de meditação, com poesias, com escrita, né? Então, eu uso essas 3 ferramentas combinadas, né? E eu falo muito sobre isso, assim, que se a escrita, se a poesia e se a meditação já tem, né, esses poderes, né, confirmados sobre a nossa saúde emocional, mental e física, imagina só o que acontece quando a gente une as 3 coisas, né? Quem já fez as jornadas, né, tá aí para comprovar que é muita coisa poderosa que acontece. Então, daí lá daqui a pouquinho vocês podem entrar lá, que a gente está com uma página onde explica tudo direitinho, né? Tudo que vocês vão receber adquirindo esse curso novo. Então, né, para vocês ficarem tranquilos, assim, ó, mais de 560 pessoas já passaram por mim, né, seja no presencial, seja no online, e muitas delas já me deram feedbacks incríveis, como alguns desses que eu citei para vocês, né? Então, o que você ganha também é meu acompanhamento integral, né? A gente vai criar um grupo e nesse grupo vão ter as interações. E essas interações, vocês não fazem ideia do que acontece, porque é muita cura, assim. O que uma traz, né? O que uma pessoa traz, compartilha o seu texto ali, é um trabalho assim que é feito de uma forma holístico mesmo, né? Porque quando você tem todo o processo ali de você ouvir a meditação, já trazer coisa lá do seu subconsciente, coisa que muitas vezes em terapia você demora para acessar, se consegue acessar. E às vezes numa meditação, né, já tem vários casos aí de pessoas que acessaram traumas lá da infância, né, de uma forma até suave, que depois ela consegue ressignificar aquilo, ela coloca isso na escrita e depois ela compartilha com o grupo e as pessoas se enxergam naquilo que você compartilhou e você se enxerga no que o outro compartilhou e aí a cura acontece porque as pessoas se comunicam ali, trocam as impressões, né? Então eu sei que algumas pessoas não gostam, né, dessa interação no grupo. Algumas têm uma certa, eu vou me expor, eu não sei se é pra mim. Só que, olha, até quem não gosta muito, vem uma força na hora que você está escrevendo, que você vê aquela movimentação do grupo, que você nem pensa nessa possibilidade de sentir vergonha de compartilhar aquilo, sabe? Porque você entende que o que você vai compartilhar vai ser útil para o crescimento do outro. Então isso é uma parte linda de todo o processo do trabalho. Eu tenho muito, muito orgulho assim, de falar disso e de ouvir, né, os relatos e de ver como as pessoas que passam pelos grupos se beneficiam disso e que elas entendem e elas abraçam o processo. A Evanilde, que está aí, ela sabe que na última Escrita com Alma, a gente foi um percurso de 1 mês, foi um percurso muito bonito. Em alguns momentos eu olhava para o que estava acontecendo e falava, gente, eu não vou nem falar nada, deixa elas... Porque a troca é muito linda, sabe? Muito lindo mesmo. Então, eu quero convidar vocês a entrarem, vou falar agora o endereço para vocês entrarem lá e conferirem, né? São 12 módulos, 12 exercícios de escrita, né? O endereço é eudescreveria.com/o-resgate. Aí você entra lá e você vai ver tudo que você vai ganhar, né? Além dessas coisas todas que eu falei já. E o valor, gente, é um presente muito grande, sabe? R$239 para um percurso que tu vai ter meu acompanhamento durante 1 mês, tá? Eu vou estar ali te conduzindo, pegando pela mão. E ainda, olha só, se tu dividir esse valor por dia de acompanhamento, eu não tô nem falando do período que tu vai ter acesso ao conteúdo. Se tu dividir só pelos 30 dias que tu vai ter o meu acompanhamento, tu vai pagar R$8 por dia. Onde que existe isso, né? Então, isso também, né, do acompanhamento é uma parte muito importante, porque muitas vezes as pessoas compram curso e elas não conseguem seguir fazendo. Então entrem, gente, entrem ali na página, vejam lá todas as condições
E, e aí, o que eu estava falando do acompanhamento, né? Muita gente compra curso e não consegue fazer porque se desestimula, larga ali né? Fica pela metade. Só que quem faz a jornada comigo sabe que eu fico ali, ó. Vamos lá, o que aconteceu aí, né? O que tu tá precisando? Então, assim, eu dou todo esse apoio. Eu só não vou fazer o curso por ti, tá? Mas eu vou te pegar pela mão, né? E claro, eu vou respeitar os limites, mas quando eu percebo que tem alguma resistência ali, que ela pode ser contornada, eu vou conduzir, entendeu? Eu vou levar, pegar pela mãozinha, vamos lá, né? E que mais? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, tá, bem importante. O resgate da criança interior é justamente para a gente fazer alguns exercícios e olhar lá para a nossa infância, onde podem ter existido alguns bloqueios, alguns traumas, que muitas vezes esses bloqueios, esses traumas, eles começam justamente na infância. E a gente acaba abandonando alguns talentos que a gente tinha, alguns hobbies que a gente tinha, porque alguém lá atrás falou pra gente que aquilo era ridículo, ou porque não deu atenção, ou porque o pai ou a mãe não gostou da gente brincando de fazer teatro, ou porque o amiguinho da escola riu quando você tentou tocar um violão, enfim, né? Inúmeros exemplos assim que podem acontecer de bloqueios, até mesmo da escrita, né? Muita gente pode ter gostado lá atrás de escrever poesia e de ser tolhido, né? Vários exemplos de talentos, de hobbies, aí não estou falando só de arte, né? Que de repente tu abandonou lá atrás, né? E aí é muito importante a gente olhar para isso, para que a gente possa trazer qualidade de vida e acessar, né? Como o Marcelo está falando, acessar essa sabedoria da criança interior, porque ela sabe o que faz o teu coração vibrar, ela sabe aquilo que realmente, assim, faz os teus olhos brilharem. Né? Então, eu acabei fazendo esse resgate, né? Poxa, a poesia está na minha vida desde que eu era criança. Eu fui descobrir nesse processo de escrever o livro que uma amiga trouxe para mim, eu não sei se a Fê tá aí. Uma poesia que eu escrevi para ela quando eu tinha 9 anos de idade, né? Então, era algo que estava muito presente na minha vida. Então, provavelmente, aquilo que a gente veio para ser no mundo, aquilo que a gente veio para contribuir, a gente já traz lá uns indícios desde a infância, né? Claro que tem atividades que elas vão surgindo depois que a gente vai entendendo algumas coisas, né? Mas a criança, né, como a Gleice está falando ali, a criança é a essência de tudo, a criança é a espontaneidade, né? Então, a minha proposta com esse trabalho é justamente desfazer todas essas camadas, tirar alguns bloqueios, para que a gente possa acessar quem a gente é de verdade.